Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. Que alegria anunciar que é mais uma edição do Bem Viver, uma produção inédita e fresquinha do Bem Viver batendo na sua porta do rádio, do carro, da internet, para poder prosear por mais uma hora. Quem tá chegando aqui sou eu, Lucas Weber, tô de volta depois de um período afastado, não sem antes agradecer demais todo mundo que segurou as pontas para manter essa peteca voando aqui, que é o nosso Bem Viver. Muito obrigado a toda essa equipe do Brasil de Fato, do Bem Viver, que faz esse programa, essa nossa prosa que debate agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem perder de vista os assuntos do dia, as pautas do momento de Brasília, das capitais do país, para a gente entender o que está acontecendo na política e na economia do nosso Brasil. Bom, meu nome é Lucas Weber, como eu disse, e a gente vai saber agora quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Hoje um bom papo com a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do premiado livro Um Defeito de Cor. Estudo lançado pela ONU aponta que uma mulher é assassinada a cada 10 minutos no mundo por parceiro ou familiar. 85 mil foram mortas em 2023. Contra as bets. Pesquisa revela que a maioria da população é contrária às propostas online e às propagandas também. O povo Pataxó completa um mês em retomada na Bahia, enfrentando desmatamento e loteamento ilegal sob cerco de pistoleiros. Resultados da COP29 frustram países em desenvolvimento, com fechamento de acordo de apenas 300 bilhões de dólares para mudanças climáticas. Universidade de Pernambuco diploma estudantes e servidores perseguidos pela ditadura militar. E vamos saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu no encontro do Inconasa, realizado na última semana. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Bora lá que só tá começando. E no programa de hoje a gente tem a alegria imensa de receber a escritora premiada Ana Maria Gonçalves, ela que é autora de Um Defeito de Cor, um monumento da literatura brasileira, premiado na Casa de Las Américas, isso em 2006, justamente o ano que o livro foi lançado, que conta a trajetória de Kendé, essa mulher que nasceu no reino de Daomé, né, no século XIX, o atual Benin, e é sequestrada, trazida para o Brasil como uma mulher escravizada, especialmente para Salvador, onde começa essa grande epopeia, essa grande jornada pela liberdade dela, pelo filho dela. Esse livro, Um Defeito de Cor, foi homenageado no carnaval deste ano pela Portela, no desfile maravilhoso, muito lindo, que inclusive impulsionaram as vendas do livro. Por isso a gente tem uma alegria imensa, esse momento tão simbólico, nesse mês do Novembro Negro, de conversar com você, Ana Maria Gonçalves. Obrigado demais pela disponibilidade para atender a gente mais uma vez. Um prazer falar com você e com a tua audiência, Lucas. A audiência é toda nossa. Obrigado você, Ana Maria. Foi um ano especial, né? A gente pode dizer, eu comentei um pouco por conta do desfile da Portela, né? Que acabou impulsionando os livros, mas eu acho que mais até do que as vendas, eu imagino que deve ter tido um sentimento especial de ver o seu livro retratado na Sapucaí, né, Ana Maria? Eu acho que a Escola de Samba é essa grande instituição negra brasileira, né? E a gente se esquece um pouco de pensar sobre o que significa esse nome, né? Escola de Samba. E a partir daí a gente pensar em quantas coisas a gente não aprendeu, eu, pelo menos para mim, eu estou falando de mim, né? Aprendi através de desfiles de escola de samba, né? O que de história de Brasil, de personagens, de biografias de gente interessante, que eu não vi de maneira alguma, o que me despertou primeiramente o interesse através de desfile de escola de samba, e depois você vai entender, né? Você vai atrás de mais pesquisa, enfim, de um outro entendimento, mas assim, eu acho que ter o livro como inspiração do desfile da Portela, né, foi extremamente importante
para mim como escritora, porque ele furou a bolha da literatura, ele alcançou um público que ele nunca alcançaria se ele ficasse circulando nos meios que literatura, ou que livro geralmente costuma circular, né? Então, foi um outro público que é extremamente gratificante ver que conheceu, né, que conheceu o livro através do desfile da Portela e que se transformou em leitor, assim, está interessado no tema, nos temas tratados ali, enfim. É muito especial. Eu acho que ainda não sei direito colocar em palavras o que isso significou e o que tem significado, né? Eu acho que é um processo em andamento. Sem dúvida alguma. Eu até ia te perguntar como que tem sido, se você já conseguiu digerir tudo isso quase 10 meses depois, e também se você ainda sente a reverberação por conta do desfile, né? As vendas seguem impulsionadas, você se sente mais requisitada para conversar, seja em palestras ou até entrevistas com jornais? Com certeza deu um impulso, ou seja, eu acho que ele, logo após o desfile, esgotou 3 edições, né? Foi uma coisa inédita, assim, na história do livro, né? Apesar de ele ser um livro que tem uma linearidade de vendas, eu acho que está indo para a 42ª ou terceira edição, se não me engano, Mas, assim, eu acho que do desfile da Portela para cá foram 6 ou 7 edições. Então, assim, é óbvio que ele alcançou um outro patamar de vendas, né, que ele não alcançou nos outros 16 anos, digamos assim, anteriores à Portela, né. Sim. E eu ainda não digeri, eu acho que é um processo que eu vou entendendo a grandiosidade que foi isso, né, de estar ali na Sapucaí contando essa história para uma audiência que eu nunca imaginei ter. E eu fico pensando o acerto que foi a escolha da Portela em pegar o seu livro, Um Defeito de Cor, porque assim, temos grandes obras da literatura brasileira que poderiam ser retratadas, e muitas foram, e assim, nem quero colocar assim que se é o maior ou não é o maior livro da literatura brasileira, embora grandes nomes da intelectualidade brasileira já tenham colocado nesse patamar, falando de Lázaro Ramos, o próprio presidente Lula, mas eu trago esse questionamento, essa provocação, Ana Maria, até mais pelo sentido de que é um livro de quase 1000 páginas, 950, e eu quero falar um pouquinho isso contigo, que de alguma maneira acho que assusta uma parte do público brasileiro, né? Algumas pessoas talvez desanimem de começar a ler o livro só para ver o tamanho dele, embora se comecem não vão conseguir parar porque é um livro que envolve. Então eu fico pensando o quanto foi acertada essa decisão da Portela de conseguir fazer essa tradução, não no sentido de que é de uma outra língua, mas no sentido de que é uma outra linguagem, né? Que eles transformaram num desfile. E eu fico pensando se a Portela chegou antes dos filmes e dos teatros, né? Porque já chegou algum convite para adaptar a obra para o cinema ou para os palcos, Ana Maria? Tem esses convites, teve um seriado, quase saiu um pouco antes da pandemia, veio a pandemia e o projeto ficou parado, enfim. Mas eu acho que foi bem interessante, é isso mesmo que você fala, né, dessa coisa da tradução, né, para essas outras linguagens, né. Ou seja, o desfile da Portela foi um diálogo com o livro, né? O livro é uma grande carta e o que a Portela colocou ali na avenida foi uma carta de resposta, né? O livro é uma carta da mãe para filho e o desfile foi uma carta do filho para a mãe, né? Então, ou seja, eu acho que essas obras, e mesmo o dia que vier uma série, ou que vier uma peça, um filme, o que seja, né? Eu acho que é exatamente isso, né? É em diálogo com o livro, né? Ou seja, realmente é uma tradução. Você está falando de uma outra linguagem, a partir de uma outra linguagem, para um outro tipo de público, um outro tipo de se contar a história, né? E para mim esse processo de ver isso acontecer também é fascinante, né? De ver, eu sempre digo que o Defeito de Cor, ele tem existem tantos livros diferentes quanto são os seus leitores. Porque cada um lê de uma determinada maneira, né? Cada um lê de acordo com o ensinamento que tem, com as experiências, com a capacidade, com a abertura que ele está para receber ou não informações que estão ali no livro, né? E esse processo se vê multiplicado quando ele vai para um outro meio que não o livro. Sem dúvida alguma.
Eu fico na torcida que saia peça de teatro, que saia o cinema, mas claro, tudo no seu tempo. Só o desfile da Portela já foi de encher nossos corações. Ana Maria, eu tava brincando um pouquinho ali. Eu estava brincando um pouquinho que grandes nomes consolidados, seja da política, da intelectualidade, da arte, já referenciaram o livro como uma grande obra importantíssima para se compreender o Brasil, e um deles, como eu comentei, foi o presidente Lula, que leu na época que não era presidente. Na verdade, ele estava preso na Polícia Federal de Curitiba e fez uma publicação fazendo uma referência. Como que a senhora recebeu essa mensagem, digamos assim, do presidente Lula na época? Na época, ele me mandou uma mensagem através do presidente do Instituto Lula, né? Ele me escreveu lá de dentro, assim, um bilhete, né, que foi transmitido pelo presidente do Instituto, né? E foi emocionante. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias, assim, sem entender o que eu poderia responder, né? Porque eu acho que ali ele nessa leitura dele, nessas condições em que a leitura foi feita, ele personalizou muita coisa que eu acredito que a literatura é instrumento capaz de fazer, né? Nesse bilhete, ele falava que durante o tempo de leitura, o livro conseguiu tirá-lo de lá de dentro. E eu acho que é exatamente isso que a literatura faz, né? Ela transporta a gente para outros mundos, né? Um mundo que a gente às vezes nem imagina que possa existir, ou um mundo que a gente imagina que existe, mas do qual não tem acesso por condições adversas, como, por exemplo, estar preso, né? E o que a gente sempre diz também que literatura liberta, né? Eu acho extremamente importante os processos de biblioteca dentro de organismos correlacionais, por exemplo, porque ele realmente liberta, né? Cada livro lido dentro da prisão significa alguns dias a menos na pena do leitor, né? Então, ou seja, é um instrumento que eu acho que traz liberdade ou libertação de várias maneiras, né? E o que ele... E esse bilhete do Lula, dizendo do livro, dizendo das condições em que ele leu, no momento em que ele leu, né, para mim, personificou tudo isso que eu acho que a literatura pode fazer. Nossa, que metáfora forte e poderosa, e até pela própria história do livro, da história de libertação que a Kendé, a protagonista do livro, também acaba buscando de toda, ao longo dessas 900 páginas, não só a libertação dela do processo de escravidão, mas com outras metáforas que a gente pode fazer em relação ao filho dela, mas ao povo que ela representa. E ainda falando um pouquinho... Exatamente, aqui, ó, ganhei uma estrelinha de saber que a autora concordou com a minha análise aqui, vou falar pra minha... Hein, Ana Maria, ainda falando um pouquinho sobre essa percepção de como o presidente recebeu o livro, eu queria falar um pouquinho mais não quero colocar o seu livro como um divisor de águas na cabeça do presidente Lula, nem do governo federal, mas fazendo uma análise do que foi o governo Lula 1, 2 e agora esse terceiro, e não falando exatamente, necessariamente da figura dele como presidente, mas do governo como um todo. A senhora vê uma evolução no pensamento, das políticas antirracistas, das práticas que o governo consegue compreender que todas as instâncias precisam ter essa questão racial também na lente? Te parece que o Brasil está conseguindo evoluir nesse sentido da política institucional, ou a gente ainda está patinando no que tudo o movimento negro nos ensina todos os dias? Olha, eu acho que a gente ainda está num processo muito de vai e volta, né? Em determinados momentos você tem uma conquista, avança algumas casinhas e logo em seguida, e não necessariamente mudança de governo, você tem que voltar atrás e se reagrupar nessas, né? Ou seja, perde essas casinhas que foram conquistadas, né? Mas é um processo, talvez seja esse o processo, eu não sei, a gente realmente nunca conseguiu chegar num patamar que a gente acha que tem que chegar para que a gente possa falar de igualdade, de uma sociedade que esteja realmente implicada, né, em tirar de circulação, né, pensamentos racistas, machistas, xenofóbicos, enfim, o que seja, né. Então, assim, eu acho que o governo, ele pode apontar, né, um determinado caminho, mas nesse caminho ele derrapa em muitas coisas. Eu acho extremamente importante que o Lula, né, se interesse por leituras como é O Defeito de Cor e como outros livros também, aqui falando só de ficção, Tortarado também ele leu,
né, e alguns outros livros, ou seja, a literatura pode trazer essa ideia de um mundo possível, né, de realizações que sejam possíveis. Mas eu acho que a gente ainda está muito longe de se entender como é que a gente vai avançar nessas políticas, né? Porque a gente encontra, inclusive, vários problemas, né, de se avançar isso dentro da própria esquerda, né? Que fala que quando a gente quer pautar racismo, quer pautar machismo, quer pautar transfobia, são pautas que são divisivas dentro da própria esquerda. Então, ou seja, eu acho que tem muita coisa ainda para se conversar, mas pelo menos a gente já está disposto a conversar, o que eu acho que já é um grande adiante, né? Não se nega mais que não exista, né? Existe, eu acho que isso já é quase um ponto quase de concordância, né, dentro da sociedade, mas a gente ainda não consegue entender qual é o caminho para chegar lá. E talvez não exista só um, talvez sejam vários, né, não sei. A gente nunca conseguiu o objetivo, né, então vamos na luta. E é importante que a gente possa contar, né, com autoridades em gerais, né, que estejam aí também dispostas a bancar, né, a bancar a luta de movimentos que são movimentos que com certeza fazem com que a esquerda continue esquerda. Né? Se não fosse o movimento negro, se não fosse o movimento LGBT, se não fosse o movimento... A esquerda estaria hoje muito mais na direita do que já está. Né? Eu acho que o que a gente tem hoje é quase um governo de centro-esquerda, né? E que estaria muito mais no centro se não fosse a gente cobrando as pautas que a gente vem cobrando há séculos, se pensar em termos de movimento negro. Sim, muito importante essa análise. Eu acho que ajuda a entender um pouquinho de como a gente precisa ter essa postura ativa de cobrança, mesmo de alguma maneira concordando com as políticas, com a maneira que o governo gesta, né? Eu acho que é uma maneira da gente saber se posicionar. Exato, eu sou de esquerda para que a gente possa dialogar, né? Para que a gente possa se cobrar, para que a gente possa apontar os erros, para que a gente possa errar e acertar juntos, né? E eu acho que mesmo discordando, mesmo, ou seja, estamos juntos, né? E essa talvez seja uma das coisas mais importantes que eu acho que as pessoas, principalmente dentro da esquerda, né, quem nos chama de os identitários, eu não faço ideia do que é que queiram dizer quando nos chamam assim, né, ou seja, somos os que são chamados de movimentos identitários é que mantém a esquerda na esquerda, senão já teria ido para o centrão há muito tempo. Perfeito, Ana Maria. Agora quero falar de um outro evento que você participou agora, meados de novembro, uma parceria muito bacana do Itaú Cultural com a Fundação TID Setúbal, que se chamou Ancestralidades, Desafios Ambientais e Raciais, que justamente faz parte dessa plataforma Ancestralidades, que é uma parceria dessas duas instituições. Você esteve ao lado simplesmente de Sueli Carneiro, prestigiando esse evento tão bacana. Queria te ouvir um pouquinho de como foi essa participação, e eu acho que esse nome já fala muita coisa, né? Todas as palavras que estão ancestralidade, desafios ambientais, raciais, enfim, acho que já é uma gama de assuntos para a gente conseguir debater um pouquinho, né? Isso. Esse grupo, né, Ancestralidades, é um grupo de trabalho formado por pessoas do Itaú Cultural e da TID Setúbal, né, por iniciativa da Neca Setúbal e do Eduardo Saron. A gente já vem trabalhando há uns, acho que 3 ou 4 anos juntos, né? Eu sou uma das conselheiras, junto com a Sueli Carneiro e Tigana Santana, e a gente vem, ao longo desses anos, desenvolvendo várias ações, né? E uma dessas ações foi esse edital para trabalhos em andamento e trabalhos concluídos, né, para populações negras e populações indígenas, tratando exatamente da questão ecológica, né, ou da questão do racismo ambiental, né, como são tratadas dentro dessas comunidades, ou seja, quais são as soluções que as comunidades quilombolas ou as comunidades negras ou as comunidades indígenas, né, podem trazer para esse diálogo que é extremamente, ou seja, já passou da hora da gente achar alternativas e pensar em maneiras diferentes de tentar reverter esse grande desastre que a gente está fazendo aqui nesse planetinha azul, né? Então eu acho que a gente tem que ouvir quem realmente
justamente durante esses anos todos em que boa parte da população, ou pelo menos boa parte da população que teve no poder e pôde decidir sobre os rumos da questão ambiental do planeta, né? Ou seja, falhou, né? A gente falhou como sociedade em proteger esse ambiente, em cuidar desse ambiente, em fazê-lo com que ele continue sendo um ambiente saudável para as gerações futuras, né? A gente está quase inviabilizando a existência do homem aqui. E eu acho que a gente vai ter que voltar, né, rapidamente os olhares para as pessoas e para as populações que sempre tiveram cuidando, que realmente aqui, se a gente for pensar em termos de Brasil, né, são as populações negras, né, dentro de quilombos, dentro de terreiros, dentro de espaços, de hortas comunitárias, né, de cuidar de rio, de cuidar de floresta, isso já, e aí a gente já engloba também todas essas populações indígenas e tratando disso num contexto social, econômico, tecnológico, ambiental, religioso, né, eu acho que está tudo envolvido e tudo deveria ser muito melhor aproveitado e disponibilizado para o restante da população, né? Então, esse edital que do qual a gente participou, né, eu fiquei extremamente feliz com o número de inscrições, com os temas dos trabalhos, né? E eu acredito que pelo sucesso desse edital, a gente encoraja a gente a continuar fazendo outros, né? E principalmente nesse ano. Eu acho que é um ano, assim, em que está todo mundo entendendo a gravidade da questão ambiental no Brasil, né? Principalmente a partir das enchentes no sul, da gente estar tendo o ano mais quente em toda a história da medição, desde que quando se começou a medir. Então, ou seja, os resultados estão aí, não tem mais como negar, né? Mesmo o negacionista mais ali, ou seja, ele vai ter que arrumar outras desculpas para não se sentir responsável e cumpridor da parte dele de cuidar coletivamente desse ambiente em que a gente está vivendo aqui. Por maus motivos, a gente foi todo mundo alertado e está tendo que lidar com isso, e que bom que existem iniciativas como essa que trazem pessoas tão pensadoras e tão sensíveis a todas essas mudanças e conseguindo enxergar o futuro, resgatando toda essa ancestralidade fundamental que muitas das respostas estão aí. Inclusive, Ana Maria, nossa entrevista está chegando ao fim, eu só queria trazer mais duas perguntinhas, acho que uma acaba se relacionando bastante com o que tu estava trazendo agora, que dia 25, essa segunda-feira, dia 25 de novembro, se celebra, ou é um dia de muita conscientização, porque é o dia da eliminação dia pela eliminação da violência contra a mulher. E eu, enfim, retomando um pouquinho a leitura de Um Defeito de Cor e analisando toda a trajetória de Kendé, nessa personagem protagonista da obra, eu fiquei pensando o que dessa trajetória, dessa epopeia, desses desafios que ela encarou e todas as superações que ela trouxe, a gente poderia aproveitar para debater um pouquinho mais e reforçar essa luta tão importante. Uau! Eu acho que muita coisa, né? A Kendé, ela é muita gente me questiona sobre algumas atitudes tomadas pela Kendé, né? Fala, por que ela fez isso? Por que ela faz aquilo? Por que ela tomou essa atitude? Por que ela se juntou com essas pessoas, né? Enfim, uma das coisas que eu quis construir a Kendé, é uma das coisas que eu quis construir na Kendé, e aí olha a intenção, né? A gente falando de intenção, ou seja, que as tecnologias nunca terão essa intenção. Uma das intenções, né, que eu tinha na construção da Kendé é que ela fosse uma pessoa, né? As pessoas brancas num país racista é permitido o direito à individualidade, né? Ela erra, ela toma más decisões, isso vai ser cobrado e vai cair nas costas apenas dela. Quando isso acontece com uma pessoa negra, isso cai nas costas de toda uma comunidade, né? São todos os negros que, de uma forma ou outra, vão pagar por um erro individual. Então, eu acho que tem uma expressão que eu tenho usado, né, que é o direito, a gente tem a coisa do lugar de fala, né, eu acho que a gente tem que começar a reivindicar o lugar de falha, né, a Kendé, ela comete os erros dela, ou seja, ela tem todos os direitos de como ser humano,
né? Acertar e errar. E talvez isso seja uma das coisas que eu mais gostaria que as pessoas, e principalmente as mulheres negras, de quem é muito cobrado, né, de que se acerte sempre, de que se prepare demais, e ficar nessa preparação muitas vezes impede a gente de ir para ação, porque a gente acha que a gente nunca é preparada, né, nunca sabe o suficiente, nunca é boa o suficiente, nunca merece o suficiente, por realmente saber que às vezes a gente tem uma única tentativa de acertar. Se errar, nunca mais você vai ganhar uma oportunidade igual àquela. Então, talvez, assim, se eu pudesse, né, que a Candace, o exemplo que a Candace pudesse deixar, talvez fosse esse, né? Vamos tentar mais, vamos poder errar e levantar, vamos reivindicar esse lugar de humanidade, né? Ou seja, com todos os seus bens e maus, com todos os seus erros e acertos, as suas vontades e não vontades, né? Para nós. Porque eu acho que é o que a gente precisa. E a partir daí a gente se fortalece muito para enfrentar as violências, sejam elas psicológicas, físicas, enfim, todo tipo de violência que uma sociedade racista, machista, homofóbica, transfóbica, enfim, joga contra a gente continuadamente. Essa foi Ana Maria Gonçalves, autora de O Defeito de Cor, esse grande clássico absoluto da literatura brasileira, recomendado pelo presidente Lula, Lázaro Ramos, Humberto Carrão. Muitas pessoas já leram e colocam esse livro no alto da estante para a gente compreender esse Brasil que ainda tem um grande futuro, mas precisa olhar para essa história. O livro foi premiado na Casa de las Américas em 2006 e esse ano, 18 anos depois do lançamento, foi homenageado no Carnaval na Sapucaí pela Escola de Samba Portela. Ana Maria, que papo gostoso, muito obrigada pela tua disponibilidade. E eu não poderia terminar esse papo só te pedindo uma atualização sobre os seus novos lançamentos. Quando a gente conversou em maio, ou ali final de abril, início de maio, a senhora comentou que teriam 2 novos livros, quem sabe ainda para esse ano. Dá para atualizar pra gente se é isso mesmo ou a gente vai ter que esperar um pouquinho mais? Oi, Lucas, foi um prazer conversar contigo novamente, sempre à disposição quando precisarem aí. E assim, vai ser adiado um pouquinho o projeto. Eu sou alguém que eu gosto muito de pesquisa, e às vezes eu me perco na pesquisa e no timing dessa pesquisa, mas assim, então vou demorar um pouquinho mais, mas assim, até o primeiro semestre do ano que vem, com certeza, tenho essas 2 novidades aí pra gente. E talvez em outras mídias também. Estou trabalhando em outras mídias, que não só a literatura. Como teatro, cinema, séries, é isso? Exatamente. Eu sou meio supersticiosa para falar no quê, mas eu acho que já dá para ir falando em algo nesse sentido. Pronto, já conseguimos tirar uma lasquinha de uma novidade, já estou feliz pra caramba. Ana Maria, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você, querido. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, meu nome é Kalil Marinho, eu falo de São Paulo, eu sou fisioterapeuta pediátrica e hoje eu vim conversar com vocês sobre algo simples, mas que talvez não esteja na rotina de todo mundo. Você sabia que ler para as crianças é uma atividade que traz muitos benefícios? E que também a gente não precisa esperar que a criança saiba ler para iniciar esse hábito com ela? Isso mesmo, o bebê que ainda não nasceu já se beneficia de quando alguém lê para ele bem pertinho da barriga da mãe. Nesse momento, ele já começa a reconhecer a voz de quem lê para ele. E para as crianças maiores, mas que ainda não sabem ler ou até mesmo reconhecer letras ou palavras, o momento da leitura estimula a imaginação e a criatividade, além de trabalhar o foco, a atenção e a memória. E, claro, aumenta o vocabulário. Presta atenção na expressão das crianças quando elas estão ouvindo uma história. Elas vão demonstrar curiosidade, medo, surpresa, alegria, isso porque nesse momento elas estão aprendendo a lidar com as próprias emoções. E por último, mas talvez o mais importante, o momento da leitura aumenta muito o vínculo de quem lê com a criança. Então colocar esse hábito na rotina da sua casa vai fazer muito bem para as crianças, mas também para os adultos. Até mais! A maioria da população brasileira é contrária à liberação das apostas online, conhecida como bets. Também há uma rejeição para as propagandas que divulgam esse tipo de jogo. Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada no último final de semana, 65% dos brasileiros acham que as bets devem ser proibidas.
outros 71% acham que as propagandas também não deveriam ser permitidas. O índice de apoio à proibição das bets aumenta para 78% quando a pergunta envolve jogos de azar como os caça-níqueis virtuais ou o jogo do tigrinho, né? Apenas 27% defendem a liberação das apostas. O estudo também mostrou uma maior rejeição entre mulheres, 68%, sendo 7 pontos percentuais acima do público masculino, que é 61% de rejeição sobre esse tema. E a maior rejeição às apostas esportivas aparece nas faixas de pessoas acima de 60 anos, que é 81%. Já entre evangélicos e católicos, que são contra as apostas, o resultado é um empate. E em relação à saúde mental, 54% do público considera as apostas online como um vício e, ao todo, foram 1.935 pessoas entrevistadas presencialmente, isso em 113 municípios de todas as regiões do país ao longo do mês de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%, um estudo importante para fazer uma boa análise sobre algo que a gente já consegue perceber ouvindo as pessoas, mas é importante demais esses dados para legitimar a regulação que a gente precisa ter sobre esse tipo de prática. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E a COP29, gente, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, terminou no último sábado com frustração. Isso é claro por parte dos países em desenvolvimento, incluindo a gente, o Brasil. Isso porque o evento foi encerrado com um acordo para a destinação de 300 bilhões de dólares por ano para a mitigação das mudanças climáticas até 2035. Até parece bastante falando dessa maneira, né? 300 bilhões, mas gente, é nada quando se trata do assunto. Eram reivindicados pelos países mais pobres um financiamento de pelo menos 1,3 trilhão de dólares isso por ano. Vamos entender melhor a dimensão dos valores e também a dimensão da frustração com o nosso repórter Daniel Lamir. A COP29 terminou no sábado, dia 23, com uma frustração de países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. A edição deste ano da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi realizada em Baku, no Azerbaijão. O evento firmou um acordo para destinar 300 bilhões de dólares por ano para a contenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas até 2035. O valor corresponde a cerca de 1,74 trilhão de reais. A cifra é bem menor ao que foi reivindicado pelos países mais pobres para o financiamento. A expectativa era de pelo menos 1,3 trilhão de dólares por ano, o que equivale a cerca de 7 trilhões e meio de reais. O acordo foi criticado por representantes de Cuba, Índia, Peru e Chile, por exemplo. A delegação da Bolívia declarou que a decisão é um insulto aos países em desenvolvimento. A nação vizinha protestou afirmando que o financiamento climático não é caridade. Também destacou a responsabilidade de países ricos sobre as emissões de gases que causam o efeito estufa. Esse fenômeno gera o aquecimento global e, consequentemente, enchentes e tempestades que são cada vez mais frequentes. O texto final da COP29, aliás, não define os países ricos como responsáveis pelo aquecimento. Dessa forma, essas nações não são citadas no custeio da mitigação de suas consequências. O documento informa somente que elas devem estar na dianteira dos esforços para isso. O texto também não diz que recursos oriundos dos orçamentos dos países em desenvolvimento precisam ir para a mitigação do clima. Isso abre brechas para que financiamentos de bancos internacionais sejam computados na conta. A COP29 foi realizada envolta em polêmicas. Foi sediada pelo Azerbaijão, país cujo presidente classificou o petróleo e gás como, em suas palavras, presente de Deus. Na COP de Baku, aliás,
cerca de 1/4 dos delegados inscritos tinham alguma ligação com a indústria do petróleo. Isso de acordo com denúncias de organizações internacionais. Países em desenvolvimento chegaram a abandonar as discussões da COP protestando contra a sua falta de efetividade. A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, da Rede, disse que a COP29 foi uma experiência difícil. Ela disse que é fundamental, sobretudo após a difícil experiência em Baku, chegar a um resultado minimamente aceitável frente à emergência climática. Marina disse que espera que a próxima COP, que será realizada em Belém em 2025, traga resultados diferentes e históricos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Gente, quem acompanhou o Bem Viver na última semana sabe como todos os dias a gente falou da 10ª edição do Enconasa, o Encontro Nacional da Articulação Semiárido. O nosso repórter Daniel Lamir esteve lá, botou o pé na lama, botou a mão para trabalhar junto com toda essa galera, fazendo desse evento ainda mais lindo e trouxe todas as novidades, tudo que aconteceu de mais bacana ao longo dos 5 dias desse evento que aconteceu no Encontro de Alagoas e Sergipe. Bom, Daniel Lamir está de volta aqui com a gente na redação, trazendo as notícias diretamente de Pernambuco e vai falar um pouquinho mais sobre um apanhado do que foi discutido nesse sentido da chamada convivência com o semiárido. Bom, a reportagem que a gente vai encontrar agora adentra sobre os 25 anos da Rede ASA e as proposições de inovação para o futuro. É contigo, Dani. Margens do Rio São Francisco, entre Piranhas, em Alagoas, e Canindé de São Francisco, em Sergipe. Foi nesse cenário que aconteceu a 10ª edição do Encontro Nacional da Articulação Semiárido, o Enconasa. Cerca de 500 pessoas participaram do evento que ocorreu entre os dias 18 e 22 de novembro. O Enconasa reuniu agricultores, agricultoras, lideranças sociais e gestores públicos para discutir a chamada convivência com o semiárido. Essa é a bandeira política principal da Rede ASA, Articulação Semiárido, para apoiar práticas sustentáveis e o bem viver da população do território. Quem explica pra gente é o educador Neidson Batista. Conviver com o semiárido é ter a capacidade de perguntar e ouvir da natureza, dos animais, do ambiente, das pessoas, como se pode viver bem ali. A convivência sustentável no semiárido é o foco da ASA desde 1999 e tem transformado realidades na região. Um exemplo é o programa 1 milhão de cisternas. Ele garante a captação e armazenamento da água da chuva para consumo humano. Para Gilberto Carvalho, secretário nacional de Economia Solidária, a atuação da rede é um exemplo de uso eficaz de recursos públicos. Parabéns pelos 25 anos da nossa ASA, bendita hora que foi criada esta ASA, que mudou a cara do sertão e do semiárido. E foram vocês que descobriram essa fórmula extraordinária, que é trazer um bem que o povo precisa, sem o qual o povo morre. O 10º Enconasa também lançou o programa 1 milhão de tetos solares, que pretende levar energia solar a famílias agricultoras. O projeto terá uma fase piloto e prevê capacitar jovens eletricistas e criar fábricas escola. A iniciativa pretende democratizar o acesso à energia e avançar nas práticas sustentáveis, como explica Maria Cristina Aureliano. Ela é coordenadora geral do Centro Sabiá, uma das organizações que fazem parte da ASA. A gente sabe que o trabalho da agricultura é um trabalho pesado, mas com a tecnologia e com acesso à energia, ele pode ser um trabalho muito mais leve para todo mundo e mais pessoas possam inclusive fazer, né? Outro destaque foi o programa Saneamento Rural, que busca melhorar a qualidade da água para usos domésticos. Ele pretende garantir o direito à chamada água do cuidado. O evento também foi marcado pela diversidade, com a presença de povos indígenas, quilombolas, comunidades LGBTQIAPA+,
ribeirinhos e camponeses da América Latina e África. É no semiárido que a vida pulsa! É no semiárido que a vida pulsa! É no semiárido que a vida pulsa! Outro momento marcante foi o intercâmbio de experiências. Ao todo foram 20 visitadas. Uma delas foi a da agricultora Maria Aparecida da Silva, conhecida como Dona Cida Silva. Ela é da comunidade de Lagoa da Volta, no município de Porto da Folha, em Sergipe. Dona Cida comentou a visita e a importância da troca de conhecimentos. O intercâmbio, sempre eu falo, o intercâmbio é a visibilidade, dá visibilidade a mais gente, ver gente de vários estados, né? Onde tem aqueles estados todos, e então foi gente de cada um estado. Então, a gente tanto dá visibilidade lá para fora, como o aprendizado. É por isso que eu falo sempre que a ASA é a faculdade do sertão, porque é ali onde leva o aprendizado, o conhecimento. Eu sei, eu vou passar uma coisa, mas outro agricultor sabe de uma que eu não sei. Então ali não só aprendi eu, todos que estão ali presentes. É uma troca muito boa, muito gostosa. O 10º Enconasa reafirmou a importância de políticas públicas inclusivas e sustentáveis, com foco no bem-viver das populações do semiárido. O Brasil de Fato participou do Enconasa a convite da ASA. O evento teve apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, da Prefeitura Municipal de Piranhas, da Caritas Francesa e patrocínio da Fundação Banco do Brasil. De Canindé de São Francisco, em Sergipe, para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora em novembro se completou um mês desde que um grupo de indígenas Pataxó, protagonizado por mulheres, retomou parte da terra indígena Comexatibá, na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia. O território teve o processo demarcatório iniciado em 2015, mas até o momento não foi concluído. Ele está localizado numa região litorânea super turística e a área tem sido usada para loteamentos voltados para a construção de casas de luxo. E a derrubada de um cajueiro no dia 21 de outubro foi o estopim para que os indígenas liderassem a entrada na área, que é alvo de desmatamento, especulação imobiliária e venda irregular de lotes, isso tudo de acordo com o povo Pataxó. Nosso repórter Daniel Lamir está de volta aqui no programa para explicar essa história para a gente. Há um mês, mulheres indígenas do povo Pataxó retomaram a parte da terra indígena Comexatibá, em Prado, no extremo sul da Bahia. Essa área, que teve seu processo de demarcação iniciado em 2015, segue sem conclusão e enfrenta graves ameaças, entre elas desmatamento, especulação imobiliária e venda irregular de lotes. O estopim da ocupação foi a derrubada de um cajueiro em 21 de outubro deste ano. Lideranças contam que outras árvores nativas já haviam sido derrubadas antes, sem nenhuma resposta às denúncias. As lideranças se queixam que a área, uma das últimas reservas de Mata Atlântica da Bahia, vem sendo devastada a mando de empresários. Em uma carta ao Ministério Público Federal, à FUNAI e ao Ministério dos Povos Indígenas, os Pataxó acusam fazendeiros e até um vereador local. O povo originário afirma que eles lideram ações ilegais, como loteamentos clandestinos e exploração de areia, que ameaça nascentes de rios. Desde a ocupação, os indígenas relatam ameaças constantes. Pistoleiros teriam cercado a área retomada e vídeos gravados pelos Pataxó mostram o risco enfrentado. Para nossa segurança, a gente tem que filmar, a gente tem que mostrar para o mundo o que está acontecendo, a invasão do nosso território. Porque vocês estão aí, vocês estão armados e você está com essa pistola, esses dois pentes aí de reserva aí é para quê? Não é para matar índio, não? Estamos aqui mais uma vez, na autodemarcação do nosso território. Homens armados, encapuzados. Filmagem, já prova aí, ó. André Gama, pagando miliciano para matar o nosso povo. Gente, o nosso planeta está pedindo socorro. Esses caras não estão tendo coração, não. Eles não têm amor pela vida, não. Nós estamos
reflorestando as nascentes daqui dos rios aqui, eles estão esbagaçando aqui embaixo. Isso é certo? As tensões aumentaram quando áudios atribuídos ao fazendeiro André Gama convocaram produtores rurais para confrontar os indígenas. Após as queixas, o vereador Brênio Pires e outros homens foram ao local. Pistoleiros armados e encapuzados também cercaram a área, mas os indígenas colocaram fogo em uma estrada para impedir a passagem. Enquanto isso, a Polícia Militar da Bahia foi acionada. 3 homens foram detidos, mas apenas 2 chegaram à delegacia. Os indígenas suspeitam que o terceiro, armado e mascarado, seja um policial cuja fuga teria sido facilitada. Em nota, a Polícia Civil confirmou a apreensão de uma espingarda e afirmou que a ocorrência foi encaminhada à Justiça. A terra indígena Comexatibá é alvo de sobreposições complexas envolvendo assentamentos de reforma agrária e parques de conservação. Sem fiscalização efetiva, a venda irregular de terrenos tem sido frequente. Os Pataxó estão há quase uma década aguardando a conclusão do processo de demarcação. Por isso, decidiram avançar por conta própria com a autodemarcação do território. Já os fazendeiros acusados negaram irregularidades e afirmaram que estão sendo injustamente prejudicados. Em resposta à derrubada do cajueiro, um dos fazendeiros prometeu replantar 50 árvores. Enquanto isso, o Ministério Público recomendou a suspensão de empreendimentos na área. Novas reuniões entre indígenas, autoridades locais e órgãos federais estão sendo agendadas para buscar soluções. No entanto, os Pataxós seguem enfrentando desafios diários para proteger seu território ancestral. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Amorim e Fernanda Leles. Locução, Daniel Lamir. Como parte das celebrações pelo aniversário de 59 anos, a Universidade de Pernambuco vai entregar diplomas a estudantes e servidores que foram perseguidos pela ditadura militar entre 64 e 1985. Kaique Santos vem até aqui com a gente explicar essa história para nós. A Universidade de Pernambuco comemorou seu aniversário de 59 anos nesta segunda-feira, dia 25. Como parte das celebrações, a instituição entregou diplomas a estudantes e servidores perseguidos pela ditadura militar. Entre 1964 e 1985, a Universidade Pública Estadual se chamava Fundação de Ensino Superior de Pernambuco. Uma das homenageadas é Rosane Alves Rodrigues, que cursava medicina e integrava o DCE, o Diretório Central dos Estudantes. Nessa época, ela foi perseguida e precisou entrar na clandestinidade, fugindo em seguida para o Chile e a Dinamarca. O longo período de repressão no Brasil a impediu de retornar para concluir o curso. O diploma in memoriam foi entregue aos familiares de Rosane, reconhecendo a luta dela por democracia, liberdade e direitos humanos. Também serão homenageados com o chamado Diploma da Resistência servidores e ex-alunos e alunas que concluíram seus cursos. A lista de diplomados tem 3 servidores: Enildo Galvão Carneiro Pessoa, ex-docente de engenharia, Javan Seixas de Paiva, ex-docente de odontologia, e Severino Vitorino de Lima, ex-servidor técnico administrativo. Além de Rosane, outros 8 estudantes foram diplomados: Francisco de Sales Gadelha de Oliveira, estudante de medicina, José Romualdo Filho, de medicina, José Luiz de Oliveira, também de medicina, Paulo Santos Carneiro, do curso de medicina, Maria Zélia de Souza Levi, da odontologia, Rio Gede de Ascioli Cavalcante, também da odontologia, Ilmar Pontual Pérez, da administração, e José Almino Arraes de Alencar Pinheiro, da engenharia. Reitora da UP, Maria do Socorro Cavalcante, disse que a homenagem é um compromisso com a democracia e a liberdade de pensamento. O professor Carlos Moura celebrou a ação, citando reparação e justiça promovida pela universidade. Os nomes homenageados surgiram a partir da pesquisa do próprio Carlos André Moura para escrever um livro sobre a história da Universidade de Pernambuco. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Recife, locução Kaique Santos. Desde que o serviço funerário da cidade de São Paulo foi privatizado, muitas reclamações surgiram sobre como as famílias estão sendo exploradas em um momento tão difícil.
Preços exorbitantes, cobrança por ritos comuns, redução de tempo para despedidas, entre outros problemas, têm sido denunciados correntemente. No final de semana, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou que a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, restabeleça a cobrança dos serviços funerários na cidade aos valores que estavam em vigência antes da concessão. O magistrado aceitou em parte uma ação do PCdoB que contesta a privatização de cemitérios e crematórios em São Paulo. Flávio Dino afirmou na decisão que os serviços funerários permanecem com caráter público, mesmo com a mudança na administração. Por isso, ele ordenou que os valores devem respeitar um teto, no caso, o limite dos preços anteriores à privatização, atualizados pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tipo a inflação. A concessão à iniciativa privada foi feita em março de 2023 e desde então os serviços passaram a ser geridos por 4 empresas. Juntas, elas comandam a gestão de 22 cemitérios públicos e um crematório. O contrato é válido por 25 anos. Na decisão, Flávio Dino afirmou que há fortes indícios de graves violações, isso palavras do ministro do STF, com um suposto aumento indevido dos preços. Flávio Dino também falou em descaso com a violação da dignidade humana e acessibilidade dos serviços. Desde o início da concessão à iniciativa privada, o Brasil de Fato mostrou que os sepultamentos no município de São Paulo já tinham ficado, atenção, cerca de 11 vezes mais caros, gente. Isso é inacreditável, ainda mais se tratando de um serviço tão fundamental e tão difícil que é para as famílias, né? Que é enterrar os parentes, os entes queridos. Bom, seguindo a nossa apuração, em janeiro deste ano, os preços mais baixos para sepultar um ente querido partiam de São Paulo, já tinham ficado, atenção, cerca de 11 vezes mais caros, gente. Isso é inacreditável, ainda mais se tratando de um serviço tão fundamental e tão difícil que é para as famílias, né? Que é enterrar os parentes, os entes queridos. Bom, seguindo a nossa apuração, em janeiro deste ano, os preços mais baixos para sepultar um ente querido partiam de R$ 3.250 e alcançavam mais de R$ 4.600. Isso a depender da empresa que oferecia o serviço, que oferece, até agora oferece por esses valores. Lembrando que até o início de março passado, antes da privatização, a iniciativa privada era possível pagar R$ 289, que não é um valor barato, mas é incomparável com os valores atuais. Isso segundo dados do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Gente, a gente tentou falar com a prefeitura, que se manifestou em nota, dizendo que vê a medida do ministro do STF com preocupação e que considera um retrocesso. O texto ressalta que a decisão do magistrado elimina um desconto de 25% do funeral social. A gestão Nunes ainda pode recorrer da decisão e é claro que o Brasil de Fato vai acompanhar e trazer os detalhes aqui no Bem Viver. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Oi, eu sou a Fernanda Valim Martos. Sou coordenadora do Núcleo de Ativismo na cidade de São Paulo, da ONG Rio de Paz. Mas a ONG Rio de Paz está há 17 anos no Rio de Janeiro, trabalhando com direitos humanos, redução de homicídios, combate ao empobrecimento, e a gente está dentro da favela do Jacarezinho. Dentro da favela do Jacarezinho a gente tem projetos e a gente executa projetos de combate à insegurança alimentar com a distribuição das quentinhas, das marmitas diariamente. A gente tem consultas médicas na nossa sede. Estamos com um projeto de telemedicina agora para ampliar para todo o Brasil o nosso projeto de consultas médicas. Temos também combate ao desemprego com programas de empregabilidade e a gente é mais famoso por causa das nossas manifestações de rua, né? A gente trabalha junto com a imprensa, fornecendo dados para a imprensa e instigando o poder público e a sociedade através do trabalho de imprensa com as nossas manifestações. Então a gente pede para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, para quem quiser somar conosco, nós estamos nas redes sociais com o @Rio de Paz, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso Pix. Se você quiser colaborar para esse trabalho tão legal, é pix@riodepaz.org, o nosso e-mail. Então, repetindo, pix@riodepaz.org, que é o nosso e-mail. Muito obrigada.
E agora a gente compartilha um recadinho, gente, que vem do fundo do nosso coração. É um bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo os conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, é bem simples. Vai em apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando que esse link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, galera! Dados bastante preocupantes foram divulgados pela ONU nesta segunda-feira, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Meninas e Mulheres. Pelo menos 85 mil mulheres adultas e jovens foram assassinadas intencionalmente, isso ao longo de todo 2023 no mundo inteiro. Os números indicam um feminicídio praticado no planeta a cada 10 minutos. Na América e na Europa, os feminicídios são cometidos a maioria por parceiros ou ex-parceiros, e já no restante do planeta são membros da família os que mais matam as mulheres. De forma geral, o lar segue sendo o lugar mais perigoso para elas. Em 60% dos casos registrados em 2023, foi este o ambiente das mortes. Antes de morrer, boa parte delas denunciaram estar sofrendo violência física, sexual e ou psicológica. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a ONU Mulheres, as mortes que poderiam ser evitadas chegam a um nível alarmante. Isso são palavras da própria ONU. O assassinato de 140 pessoas por dia na condição de ser mulher constituiu, segundo o documento, um fenômeno mundial que, abre aspas, atravessa fronteiras e afeta todas as classes sociais e faixas etárias, fecha aspas. Em 2023, a África bateu o recorde de feminicídios praticados por parceiros íntimos e familiares, seguido pela América e a Oceania. Na Europa, 64% das mulheres foram cometidas por companheiros. Nas Américas, o índice é de 58%. O estudo destaca que a violência contra mulheres e meninas não é inevitável e aponta a necessidade de legislações robustas, maior responsabilização governamental e o aumento do financiamento para a defesa dos direitos das mulheres. É um recado, é um recorte. São números que nos ajudam a olhar para essa situação alarmante que não pode ficar só nesse dia 25 de novembro que foi ontem. A gente precisa dar atenção todos os dias para essa situação inaceitável no Brasil inteiro, ou melhor, no mundo inteiro, mas em especial no nosso país, que a gente conhece a realidade e sabe como combater. Integrantes do MST de Tocantins denunciam que foram alvo de uma ação violenta da Polícia Militar do Estado para a saída de uma área ocupada como parte da Jornada Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas. Nosso repórter Daniel Lamir está de volta no programa e explica essa história pra gente. Integrantes do MST no Tocantins denunciam que foram alvo de uma ação violenta de agentes da Polícia Militar do Estado para a desocupação de uma área. A iniciativa do movimento fazia parte da Jornada Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas. A ocupação foi realizada na madrugada de sábado, dia 23, no município tocantinense de Porto Nacional. Cerca de 50 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram à Fazenda Carmo. Segundo o MST, a área tem 1.603 hectares e fazia parte do projeto de assentamento Retiro. O movimento informa que o lote 23 do terreno foi grilado por um fazendeiro que já é dono de outras terras na região. A ocupação foi realizada como um ato em busca de justiça sobre a propriedade da terra. Logo que ela ocorreu, no entanto, policiais militares detiveram 3 pessoas que participaram do ato. O MST diz que as prisões foram arbitrárias. Ainda segundo o movimento, uma das pessoas detidas foi torturada. A vítima, que teve seu nome preservado pela reportagem, teria sido colocada no porta-malas de uma viatura descaracterizada. Além disso, um spray de pimenta teria sido lançado, causando sufocamento. A vítima foi levada para Palmas e submetida a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da capital. Segundo o MST, as forças de segurança do estado do Tocantins têm atuação favorável aos interesses do agronegócio e fazendeiros. De acordo com o movimento,
comprometendo a imparcialidade e a neutralidade em conflitos fundiários no Estado. A queixa cita abordagens violentas, violações de direitos humanos e detenções arbitrárias. Procurada pelo Brasil de Fato, a Polícia Militar do Tocantins não se pronunciou até a veiculação desta reportagem. Possíveis atualizações serão feitas no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Gente, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br por meio da internet. Logo depois, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite nosso programa pela Grande São Paulo, para Grande São Paulo, melhor dizendo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Rodrigo Gomes, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.